está a sujar a faixa. Não está no chapéu. Não, tira a faixa dele. Estou só que era muito má coisa, mas já não vi. Cabeça de alguém. E eu peguei. Não, porque estás muito Teve solução. Teve solução de tirar o fundamento. Peguei, meu pai. Deixei barreiras dos pés. No final, não. Mas depois, não. Depois, sabe, eu saí da minha cama com a cabeça que vinha pelo menos para ali. Saiu uma pedra na família. É bom, é bom, é bom, é bom. Muito bom. Eu quero a barreira. Passar-lhe lá debaixo uma pedra. Tens placa. Será louco. Demora muito. Só o velhote não vou dizer. As pilhas são mais. Olha a Sandra. Sandra, olha para cá. Tem que vir para o dentro, não é para a placa dentro. Dá ali, Bruno. Helder, dá ali. Não ouço nada. Eu ainda não comecei. Olha só um minuto, bem. Estás a chegar, mas ainda não chegaste. Ora bem, eu hoje, eu e os passistas todos, quando está lá à vossa espera, que são mais de 10. São mais de 10. 1000, 2000, 5000 são mais de 10. Não é? E eu e o Sr. João, por exemplo, e os outros diretores que não foram, que não estiveram lá em espaço-tempo nenhum, mas eu falo no nosso nome porque nós estivemos lá pelo menos na festa fundamental. E nesta festa fundamental era aquela festa que marcava se o Reixo estava ou não estava em pleno. E o que eu posso dizer, tanto como praçista como presidente da praça, é que me sinto muito feliz por ser da praça. Isto porquê? Porque eu fui lá ver aquilo que já sabia de vós, já sabia que vós gostais e sois capazes de fazer aquilo que nós vos ensinamos, nós vos dissemos que deveria ser feito, mas para além disso, muito melhor foi ouvir os altos e muito bons comentários que foram feitos por portugueses e por franceses e, de uma maneira especial, pelo nosso Presidente da Câmara. E ele foi a principal testemunha daquilo que realmente lá se passou. E vós estáis realmente de parabéns. Vós soubestes, todos, apanhar de uma maneira muito fácil e rápida, coisa que aqui há um mês ninguém pensaria que isso poderia realmente acontecer. Vós soubeste realmente, durante estes últimos dias, ou últimas semanas, alcançar todo o êxito e todo o ensinamento que o Sr. Lopes vos transmitiu. Primeiro, o resto da praça tem que estar realmente agradecido a vós. Vós, que sois o futuro do resto da praça. Tem que estar agradecido aos músicos, tem que estar agradecido aos diretores que vos acompanharam,
e de uma maneira especial também às mulheres, às 4 ou 5 mulheres, particularmente às 4 que estiveram lá quase sempre presas enquanto vocês iam passear, grande parte das vezes, elas estavam lá a cozinhar para vós, a lavar a vossa roupa, a passar a ferro, a tornar possível, porque não é só aqueles que dão a cara, não é só aqueles que estão a dançar perante o público que fazem parte do grupo, aqueles que não se veem são realmente aqueles que muitas vezes trabalham mais. Mas, muito mais importante do que isso tudo, foi realmente o trabalho que vós pudeste desenvolver. E esse trabalho foi uma aposta que foi conseguida, e muito bem conseguida, diga-se aliás, foi o trabalho desenvolvido por Sr. Lopes. E eu não me canso de dizer, nem me esqueço, tão pouco, de que enquanto no rancho adulto estão lá todos os diretores, no rancho infantil, praticamente 90% das vezes, ou talvez mais até, e ele esteve sozinho. E por isso é que ele hoje tem que merecer, hoje e sempre, tem que merecer a melhor consideração de toda a gente da praça. Gostaria talvez de falar aqui em família e dizer aquilo que realmente sinto. O que sinto são 98% de satisfação, 2% de um aspecto negativo. Porque eu estive, ao fim de 5 minutos que estava dentro do autocarro, quando entrei em Nice e saí do avião, eu já sabia tudo o que se passava. Já sabia quem trabalhava, quem não trabalhava. Já sabia quem estava lá presente o tempo inteiro, quem não estava. Já sabia quem é que colaborava convosco, quem não colaborava tanto. Eu digo tanto, não digo nada, hein? Porque no fundo toda a gente colaborou. Já sabia, por exemplo, e se tivermos como exemplo a presença do Presidente da Câmara lá, e eu tive a oportunidade, porque estive muitas vezes à beira dele, tive a oportunidade de constatar de que ele recusou muitos convites para estar convosco durante toda a semana, durante todo o tempo que lá esteve. A única vez em que ele não esteve connosco foi no domingo à noite, quando na segunda-feira tinha que se levantar a pé cedo e o protocolo assim o exige, teve que jantar com quem o convidou. Foi a única vez em que ele não esteve o tempo inteiro connosco. De qualquer maneira, e ele esteve sempre. E isso é realmente um exemplo que eu até já nem falo por mim. Eu já nem falo por mim, porque esse exemplo vem sempre de cima. E nós, os diretores, temos que dar sempre o exemplo. Nós somos a imagem do rancho da praça. Nós é que demarcamos a posição, nós é que demarcamos o andamento, nós é que demarcamos tudo aquilo que tem que ser. E às vezes, nem sempre as coisas correm tão bem quanto isso. Outro aspecto que eu queria salientar, e só, para não me falar em mais ninguém, porque ao fim e ao cabo estou a falar em todos, é na pessoa que no fundo me foi a substituir a mim. E que também ele mereceu os melhores elogios pela calma, pela dedicação, pela personalidade que imprimiu quando o rancho lá estava, pelo evitar de discussões às vezes inúteis entre uma coisa e outra, até às vezes eu tenho uma faca e tu não tens, coisas do género, e essa pessoa foi o Sr. Costa. O Sr. Costa que, e eu sei, sozinho, gostou-lhe bem ter ido convosco, porque problemas que lhe surgiram, como surgem em qualquer um na vida, poderiam ter impedido e teria razões suficientes para que não estivesse lá convosco. No entanto, foi. Portanto, no fundo, sem entrarmos mais em pormenores, o rancho da praça hoje tem que estar satisfeito porque foram escritas mais algumas páginas de ouro a ouro, já no seu longo historial, longo e rico historial. Portanto, meus amigos, nós estamos todos de parabéns. E eu também me quero incluir nisso, embora praticamente não tenha trabalhado para que isto tenha acontecido. Mas o que é certo é que julgo que hoje, lá em Vila do Conde, os vilacondenses, não só os pracistas, mas os vilacondenses, estão lá à vossa espera para vos testemunhar um abraço, uma dedicação, um reconhecimento por aquilo que vós todos fizeste em termos de representação de Vila do Conde. Inclusive eu tive lá algumas pessoas que me falaram de que
gostaram muito mais da exibição do Rancho da Praça que da exibição do Frei Armando da Câmara. Sabendo que o Frei Armando da Câmara é uma figura do primeiro plano em termos artísticos nacionais. No entanto, isso aconteceu. Quando assim é sinal que o espetáculo foi conseguido. E quando se fala no rancho, fala-se no seu todo. São os componentes, são os cantadores, são os músicos, é o ensaiador, são os diretores, é o pessoal de apoio, que é muito importante. Procurámos que ninguém fosse passeado. Procurámos que toda a gente fosse lá incumbido de trabalhar e resolver a contento de todos o melhor possível. Por último, eu julgo que em Vila do Conde vos estão reservadas algumas surpresas. Não sei o que é, porque eu saí de lá cedo, não sei verdadeiramente o que é. Mas julgo que vos estão lá reservadas algumas coisas. No fundo, quando mais não seja, têm as lágrimas dos vossos pais. Não, isso é muito importante. Isso é muito importante na medida em que eles são realmente aqueles para quem, depois de vós, são aqueles a quem nós temos que agradecer, porque se não fosse a boa vontade que os vossos pais tiveram, vocês não teriam vindo desta vez. E só vieram porquê? Porque há 2 anos o Rancho da Praça, o Rancho Infantil da Praça portou-se bem, tudo correu bem, pelo menos procurou-se que tudo corresse bem, e desta vez também correu, porque 98% não são 100%, mas a verdade é que são muito mais do que 51%, e 50% quando é em termos de eleições já dá uma maioria. Portanto, se 51 é muito, 98 são muito mais. Por último, mesmo para terminar, uma palavra amiga e sincera e habitual também, porque nós não esperaríamos outra coisa deles. Foram os motoristas. O Tono já é nosso velho conhecido, o Nogueira entrou nas lides pela primeira vez. Mas parece que pelos comentários que saiu muito bem. E portanto foi bem-vindo à sua aquisição e esperamos é que realmente o Rancho da Praça tenha mais atuações destas, mais viagens e que a mesma malta nos acompanhe outra vez. Só gostaria de vos dizer mais uma coisa, já me esqueci. É que fruto da vossa boa exibição, antes de eu sair de lá na segunda-feira de manhã, apareceram muito próximo do aeroporto a convidar, desta vez não o rancho infantil, mas o adulto, para ir a outubro, lá a Canos outra vez. Vamos ver se é possível. Vamos ver se é possível. De qualquer maneira, pode ser que nessa altura já alguns do infantil que estão grandes para o pequeno e possam estar pequenos para o grande já possam ir a pequeno. Daqui a um bocadinho eu quero muita animação quando chegarmos a Vila do Conde. Muita animação mesmo. Quero-vos a cantar, quero-vos a bailar. Tem que nos dar aliança. Não quero é lágrimas. Não quero é lágrimas. Viva a praça! Ficar
daquilo que na realidade se passou durante estes 15 dias em terras de França e do comportamento do nosso glorioso regime infantil. Hoje a praça está mais uma vez alegre, está viva e por isso, viva a praça! Viva a praça! Viva a praça! E muito forte, vamos cantar todos Praça Altiva! E ele fez questão de estar aqui, muito embora tivesse visto os nossos componentes do Rancho Infantil durante o fim de semana completo e não arredou pé, e ele fez questão de estar aqui hoje à sua chegada. Sr. Engenheiro Mar Almeida, pedi a sua presença aqui, não se importa. Pedi também a presença do nosso Presidente da Assembleia Geral, Ricardo Pereira.
e pedia ainda a presença do Sr. Artur Azevedo, da esposa e da filha. Esta é uma surpresa para o Legislativo. Gostaria de vos dizer que hoje a praça está cada vez mais rica. A praça escreveu no seu longo historial de 74 anos, falta um para a grande data verdadeira, claro, aliás nós nunca vendemos. Como eu ia dizer, a praça está cada vez mais rica. O nosso glorioso rancho infantil escreveu mais umas páginas de ouro no longo historial do rancho da praça. Não quero ser eu a contar-vos aquilo que vi durante este fim de semana. Eu deixaria para o engenheiro Mário Almeida vos contar exatamente aquilo que viu, porque ele não é suspeito como eu sou. Eu poderia estar a contar-vos maravilhas e ser tudo mentira. Mas não. Eu antes vos quero dizer de que o engenheiro Mário Almeida esteve no Cané muito pela consideração que tem pelo resto da praça. Este foi um testemunho sincero que ele manifestou não só a mim, como a toda a caravana que já lá estava no aeroporto de Nice à nossa espera. E ele rejeitou inúmeros convites que lhe fizeram, porque não podemos esquecer que, para além do Presidente da Câmara de Vila do Conde, que lá estava, os outros milhares de portugueses que lá vivem naquela cidade e nas zonas limítrofes, e eles viam nele um pouco da sua terra, dado que o engenheiro Mário Almeida é, como toda a gente sabe, o Presidente da Associação Nacional dos Municípios. Estava ali um pouco de cada terra de Portugal. E os portugueses sentiram esse peso e ficaram emocionadíssimos, porque viam que no fundo Portugal estava ali representado. Mas, concretamente, a Vila do Conde. E ele, como eu disse, recusou inúmeros convites para estar sempre connosco. Sempre, mas a tempo inteiro. E isso encheu de satisfação e orgulho toda a caravana, e para nós, responsáveis, e que estamos sempre com um olho atento para estas coisas, não podemos deixar de ficar em claro, e não podemos mesmo esconder, particularmente dos pais, o seu interesse pessoal em perguntar individualmente a cada um se eles se sentiam bem, se estavam bem tratados, enfim, se estavam lá melhor ou pior que cá a ver os seus pais. E a resposta foi quase unânime. Nós aqui estamos bem, mas queremos é abraçar os nossos pais. Todo este carinho que ele demonstrou pelos nossos rapazes e raparigas de Palma e Meio encheu-nos de satisfação, de contentamento e de emoção. E nós, porque nos habituámos a ser sinceros, e é por isso que nós somos conhecidos, não podíamos deixar de vos transmitir estas palavras. O resto, a maneira como o rancho dançou, a maneira como dignificou o Vila do Conde, eu deixaria, dava-lhe exatamente esse prazer de vos dizer o que viu, o que sentiu também ele como vilacondense naquelas terras longínquas. Muito obrigado, Sr. Presidente, por nos ter acompanhado mais uma vez.
Bem, isto é um desafio por vocação do Carlos Marcelino. Convidar-me a ser eu a dizer aquilo que sentia em Canet, quando ele, que viveu estes 2 dias comigo, provavelmente poderá falar com outra autoridade para agentes da praça. Mas eu digo-lhe que foi com enorme satisfação que eu estive estes 2 dias em Canet. Quando chegamos ao aeroporto de Nice, este sensacional rancho infantil da Rendilheiros da Praça exibiu-se no aeroporto. Inicialmente para nós, ficámos obviamente comovidos, mas passado alguns momentos, eram inúmeras as pessoas que se colocavam à volta do rancho e que perguntavam de que país era e de que cidade era. E isso foi naturalmente o primeiro motivo de uma grande satisfação para nós, dizermos que eram portugueses e que eram de Vila do Conde. Depois foi quando acabaram de dançar. Eu hoje identifico muito com esta canalha que está aqui, porque de uma forma engraçada, eles que há alguns dias provavelmente não viam caras conhecidas, a não ser aqueles que iam no autocarro com eles, os dirigentes, os acompanhantes, os elementos do conjunto, viram ali alguém que também era da terra deles. E a mim, porque se habituaram a ver-me aí na rua e se calhar pendurado nos postes, eles todos me perguntavam: mas tu não me conheces? Eu conheço, tu és o Mário Almeida. E isto hoje aqui dá vontade para rir, mas naquele momento toca de facto profundamente as pessoas. Estou a olhar ali para o Fábio não me deixava sequer pôr a mão atrás das raparigas, ele queria ser ele sempre a estar agarrado a mim. E isto, para mim, que sou um bocado sentimentalista, toca de facto as pessoas. E eu disse, quando falei para Vila do Conde, que o resto da praça foi provavelmente mais aplaudido no grande festival comemorativo da germinação dos 5 anos do Canet e Vila do Conde, com o próprio Frei Armando da Câmara. E digo hoje com a plena convicção de que isso é verdade. Por 2 motivos, provavelmente. Em primeiro lugar, porque de facto eles dançam extraordinariamente bem, e outro porque são crianças a partir dos 4 anos, o que toca sempre, em especial, os imigrantes portugueses. O Sr. Presidente por esta praça referiu, não são só de Vila do Conde, são do país inteiro, mas também os próprios residentes em Le Canet. Os franceses, de facto, nós sentíamos que se identificavam muito com a alegria daquelas crianças. E, portanto, foram momentos extraordinariamente bem passados. E eu, uns dias antes, ainda hesitava se iria ou não a Le Canet, e foi a presença da praça que determinou que eu aceitasse esse convite. E foram 2 dias tão cheios que nós quase que partimos tendo a sensação que estávamos a chegar. Nós chegámos na sexta-feira ao fim da tarde, partimos na segunda-feira de manhã e tudo foi num ápice, porque foi primeiro a recepção pela Prefeitura de Le Canet, foi depois esse memorável espetáculo na palestra, foi depois no outro dia a recepção na Associação Portuguesa de Camas, onde se fez também uma festa, incluindo a colónia espanhola, muitos franceses, e portanto foi um dia cheio que rapidamente fez que chegássemos a segunda-feira. Eu senti-me muito orgulhoso de ser Presidente desta Câmara. Já tenho dito muitas vezes que ser Presidente da Câmara tem momentos difíceis, mas tem momentos que são também um privilégio. E eu em Le Canet, sentindo que era o representante de Vila do Conde e tendo as inúmeras atenções, não só das autoridades francesas, mas também do povo de Le Canet, e isso, fruto da atuação do resto da praça, foi para mim um privilégio. É daqueles momentos que vale a pena, de facto, ser Presidente da Câmara, porque é em nós que eles testemunham o grande apreço que têm por uma associação, como é o resto da praça, e por esta população vila-condense. Por isso eu hoje aqui digo muito claramente que, pessoalmente, para além de representante do município de Vila-Condense, eu estou agradecido ao resto da praça pela forma como dignifica o Vila do Conde e pela forma como cada vez nós somos mais prestigiados em Le Canet. Momentos antes de regressar, o Presidente da Câmara de Le Canet, que é uma figura da alta política francesa, é de Poitiers, Pierre Bachelet, exigia quase a minha presença, para além de ele vir cá para o ano, exigia a minha presença para lá no próximo ano. E nós não podemos esquecer que Le Canet tem germinação com mais de uma dúzia
de cidades espalhadas pelo mundo, que vão desde Benidorm na Espanha, por exemplo, a Lafayette nos Estados Unidos. Eles têm um carinho especial pela germinação com Vila do Conde. E eles acreditam que esta germinação ainda tem muito a dar. E naturalmente que eles só pensam isso em resultado de atuações que têm dignificado o nosso Conselho, como foi esta do Reis Infantil do Resto da Praça. Parabéns ao Resto da Praça, parabéns a todos. Eu quando estava a jantar com os miúdos, eu disse-lhes que tinha uma surpresa cá em Vila do Conde. Antes disso, vamos todos, mas todos mesmo, e numa só voz, cantar aquilo que foi, é e será sempre nosso, a canção de Rendeiras.